Dá um abraço aí na pessoa que está ao seu lado. Diga assim, ó, muito bom cultuar a Deus com você. Aí depois você vai tomar o seu lugar e abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo São Mateus, capítulo 11. Nós vamos ler alguns versículos desse capítulo. Quem não esteve aqui pela manhã, eu compartilhei uma boa notícia, que aconteceu lá em casa essa semana. Nós vamos ter mais um herdeiro. Mariana está grávida de novo. E em junho do ano que vem, está chegando aí o irmãozinho ou a irmãzinha do João. E a gente falou que ele perdeu o cargo de bebê da família, Agora ele é o irmão mais velho. Quero ler com você Mateus capítulo 11. Nós vamos ler dos versículos 25 ao versículo 30. Evangelho de Jesus Cristo, narrado por Mateus, que diz o seguinte: Por aquele tempo exclamou Jesus: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultastes estas coisas aos sábios e instruídos e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eu quero que nós todos em uma só voz falemos o versículo 28. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vamos falar mais uma vez? Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Essas palavras, elas soam tão bem aos nossos ouvidos em dias como hoje. Essa palavra, ela vem como um bálsamo aos nossos corações, quando nós nos deparamos com o mundo que está ao nosso redor, com a realidade que está à nossa frente. Interessante que quando Jesus ele diz essas palavras, e essas palavras vêm logo depois de um contexto de oração, Jesus ele estava ensinando, Jesus ele estava pregando com seus discípulos na cidade da Galileia. E juntamente com os seus discípulos, Jesus ele não só pregou o evangelho, mas junto com seus discípulos, Jesus ele operou milagres. Junto com seus discípulos, Jesus Cristo ele realizou maravilhas. Junto com os seus discípulos, Jesus Cristo ele olhou com ternura e olhou com amor para corações que estavam abatidos. Junto com seus discípulos, Jesus Cristo conseguiu colocar esperança no coração do desesperançado. Jesus Cristo conseguiu mostrar algo novo para aquelas pessoas que já não conseguiam mais ter esperança de olhar adiante. Mesmo assim, muitas pessoas não se arrependeram. Mesmo assim, muitas pessoas não creram em Cristo Jesus. E por isso ele profere uma mensagem de juízo contra aquelas pessoas daquela cidade incrédula. E aí lá no versículo 20 vai dizer o seguinte, no mesmo capítulo 11 que nós lemos, vai dizer o seguinte: Passou então Jesus a increpar as cidades nas quais ele operara numerosos milagres, pelo fato de não se terem arrependido. Ai de ti, Corazim, ai de ti em Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom se tivessem operado os milagres que em vós fizeram, há muitos que eles se tinham arrependido com pano de saco em cinza. E contudo vos digo, no dia do juízo haverá um rigor para Tiro e Sidom do que para vós outros. Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até o céu? Descerás até o inferno? Porque se em Sodoma se tivessem operado os milagres que em ti fizeram, teria ela permanecido até o dia de hoje. Digo-vos, porém, que menor rigor haverá no dia do juízo para com a terra de Sodoma do que para
contigo. É interessante que depois de uma palavra tão dura, é interessante que depois de Jesus Cristo, através da sua palavra, trazer uma mensagem de juízo, ele entre agora com uma mensagem de graça, ele entre agora com uma mensagem de salvação, ele entre agora com uma palavra de misericórdia aos pecadores. Logo no começo do culto, o Pedro Júnior estava orando e pedindo para que Deus nos olhasse e realizasse em nossas vidas nessa noite a obra através da sua misericórdia. Porque se fosse através do juízo de Deus, nós seríamos consumidos. E Jesus Cristo agora ele vem com uma palavra de juízo sobre o povo, mas ao mesmo tempo ele traz uma palavra de misericórdia, ao mesmo tempo ele traz uma palavra de graça. Mas interessante que antes de trazer essa palavra de graça, ele faz uma oração a Deus. Jesus ele se dirige a Deus em uma oração. E esta oração de Jesus está ligada ao gracioso convite que ele faz aos pecadores. Jesus, na sua oração, ele afirma que tudo que existe no céu e na terra foi entregue em suas mãos. E foi entregue em suas mãos pelo seu próprio Pai. E depois daquela oração, Jesus ele volta ao ensino e à pregação. E ele oferece salvação aos pecadores. Interessante que até mesmo a salvação que é oferecida aos pecadores vem da parte dele. Ele vai dizer o seguinte: a quem o Filho o quiser revelar. Talvez a graciosa mensagem de Cristo aos nossos corações, o fato de nós conseguirmos reconhecer a Cristo Jesus como nosso Salvador, já deveria ser um grande motivo de alegria, de júbilo e de sairmos daqui nessa noite feliz. Porque de alguma forma a graça de Deus, ela nos alcançou. Mas interessante que ele não para por aí. Porque a salvação para nós é o que nós temos de mais importante. Eu acredito que ninguém aqui vai me contrariar nesse ponto nessa noite. Não existe algo mais importante em nossas vidas do que a salvação dada por Deus. Não existe um presente maior, uma graça maior, uma dádiva maior do que a salvação dada por Deus. Todos nós temos consciência disso. Mas apesar da salvação, ele ainda vem com palavras. Ele diz: olha, vocês que estão cansados, vocês que estão sobrecarregados, vocês vão conseguir encontrar descanso em mim. E é essa a mensagem que eu quero que nós apliquemos aos nossos corações nessa noite. Porque mesmo depois de termos alcançado a salvação de Cristo Jesus, muitos de nós ainda andamos com os nossos corações sobrecarregados. Muitos de nós ainda carregamos os nossos fardos, as nossas dores, as nossas lutas, as nossas dificuldades. Muitos de nós, apesar de termos entregado o nosso coração a Cristo Jesus, parece ainda que a nossa esperança é como se ela estivesse sendo achatada, é como se a cada dia mais e mais nós estivéssemos entrando num buraco mais fundo e nós não conseguimos enxergar uma luz no final do túnel, nós não conseguimos ver alguém que estenda o braço e nos tire desse buraco, de repente, chamado solidão, desse buraco chamado desespero. Nessa oração de Jesus, ou nessas palavras de Jesus, a gente vê Jesus concedendo descanso àqueles que estão cansados e sobrecarregados. Se nós fôssemos fazer uma enquete aqui nessa noite, quantos de nós estamos cansados e sobrecarregados? Quantos de nós estamos precisando de uma palavra de Deus aos nossos corações? Quantos de nós estamos com os nossos corações cheios de dúvidas? Quantos de nós estamos com os nossos corações cheios de medos? Quantos de nós estamos com os nossos corações sem perspectiva nenhuma de um futuro melhor? Ontem nós vimos conversando, eu e o Sérgio, e a gente sonhando algumas coisas já para o ano que vem, e a gente falando assim, mas é bom esperar, porque a gente precisa saber como vai ser o próximo ano, até para a gente conseguir sonhar. Quantos de nós estamos com os nossos corações nesse momento, muitos dos nossos corações aqui temerosos, porque a gente não sabe o dia de amanhã.
2 semanas atrás, um irmão aqui da igreja, a mãe dele, com um problema, e ele falou assim, olha, a minha mãe está com o coração desesperançado. Diante de um exame, ela não estava conseguindo nem abrir o exame, e chorosa, e preocupada. Nós, muitas vezes, estamos com os nossos corações assim. O fato de termos conhecido a Cristo Jesus não tira de nós a nossa humanidade. O fato de nós termos entregue a nossa vida a Cristo Jesus não tira de nós a nossa fragilidade, não tira de nós a nossa pequenez, não tira de nós a nossa falta, muitas vezes, até mesmo de fé, de acreditar em dias melhores e crer que Deus há de solucionar todos os nossos problemas. Interessante que nessa oração de Jesus, ele diz que Deus ocultou as coisas aos sábios e aos instruídos, e as revelou aos pequenos. Talvez diante do mundo que nós estamos vivendo, nós somos esses pequenos, né? Que Deus ele tem revelado, que Deus ele tem mostrado as coisas grandes, as coisas firmes, que muitas vezes a gente não conhece. Mas Deus olha não porque nós somos bons, mas pela graça e pela misericórdia dele, ele revela alguma coisa a nós. Mas quem são os cansados? Quem são as pessoas sobrecarregadas a quem Jesus se refere no texto? Mais do que isso, o que anda sobrecarregando essas pessoas, o que anda cansando essas pessoas? Os cansados e os sobrecarregados, será que são o mesmo grupo? Será que toda pessoa que está sobrecarregada, ela está cansada? Ou será que toda pessoa que está cansada, ela está sobrecarregada? Eu fico olhando Jesus pregando, ou imaginando Jesus trazendo aquela mensagem e olhando aquelas pessoas que estavam ao seu redor. E diferente de quem fala aqui nessa noite, que sou eu, que não conheço a vida dos irmãos e que não sei como anda o coração dos irmãos, Jesus Cristo, ele conhecia o coração das pessoas que estavam ao seu redor. Jesus, ele conseguia enxergar no coração daquelas pessoas, pessoas que estavam esgotadas, pessoas que estavam cansadas, pessoas que estavam carregando um peso tremendo sobre as suas costas. Aquelas palavras de Jesus apontam para um esgotamento físico, talvez, por algum tipo de um trabalho duro, talvez por um cansaço de uma viagem, talvez por percorrer várias horas atrás de Jesus, a fim de ouvir uma mensagem de esperança naquele sol escaldante que se tem no Oriente Médio. Mas Jesus usa outra palavra, ele diz cansados e sobrecarregados. Talvez para uma expressão simplesmente física, ele poderia dizer, olha, vocês estão cansados. Mas Jesus, ele entra com outra palavra, e talvez essa palavra faz toda a diferença. Para vocês também que estão sobrecarregados. Hoje nós vivemos num mundo onde existem pessoas oprimidas. E não só lá fora, mas dentro da igreja. Pessoas que estão sendo oprimidas pelo jugo pesado das regras humanas. E aquela audiência, aquele povo que estava ali ao redor de Jesus, era um povo, pessoas que estavam sendo oprimidas pelo jugo pesado das regras humanas, impostas a elas pelos doutores da lei daquela época. E quantas vezes nós, como igreja, que temos essa mensagem, que é uma mensagem de libertação, que é uma mensagem de transformação, que é uma mensagem que enche o coração das pessoas de esperança, a gente consegue pegar a mensagem do Evangelho e fazer a mensagem do Evangelho ser um peso. A gente consegue fazer um Evangelho que era para libertar, ser um Evangelho que aprisiona. E é isso que os escribas e os fariseus que conheciam a lei de Deus e deviam ensinar essa lei de forma correta ao povo de Deus, escravizavam o povo de Deus e as pessoas com as suas tradições humanas. Aqueles homens que eram mestres, exigentes e rigorosos, que deveriam ensinar ao povo que a salvação, ela vem pela graça, ela vem pela obediência a Deus e à sua lei.
colocam agora ao povo que a salvação não vem só pela graça de Deus, mas também vem pelas regras humanas. Assim, aqueles líderes religiosos daquela época lançavam sobre os ombros do povo uma carga muito maior, uma carga bem mais pesada, que eles deveriam carregar, ou até mesmo que eles podiam carregar. E Jesus já os repreendeu duramente acerca disso. Se nós abrirmos a nossa Bíblia no capítulo 23 de Mateus, no versículo 4, vai dizer o seguinte: atam fardos pesados e difíceis de carregar, e os põe sobre os ombros dos homens. Entretanto, nem eles mesmos, com o dedo, querem movê-los. Aqueles líderes que deveriam levar uma palavra de fé, uma palavra de entusiasmo, uma palavra de ânimo, eram aqueles doutores que conseguiam amargar a vida dos seus seguidores. Faziam o evangelho, que é cheio de graça, perder a graça. Faziam o evangelho, que é para trazer libertação, na verdade, ser uma ferramenta de escravidão. E mais do que isso, uma ferramenta de escravidão e de incerteza, de falta de paz na nossa consciência, no cumprimento da lei. Eu fico olhando a vida daquele povo, um povo opresso, um povo que tinha que carregar uma carga muito maior do que deveriam carregar, obrigações muito maiores do que deveriam cumprir, simplesmente para satisfazer o ego de alguns homens. Ou mais do que isso, para escravizar alguns homens. Quando a gente vê uma mensagem hoje em dia, olha, você quer ser abençoado por Deus, você precisa pegar todo o seu dinheiro e depositar no altar do Senhor para que você possa prosperar. Isso não é uma mensagem de graça. Isso é uma mensagem de alguém que quer enfiar a mão no nosso bolso e tirar a misericórdia, a graça de Deus de sobre as nossas vidas. Interessante que a mensagem de Deus é, olha, mesmo quando vocês são infiéis, eu permaneço fiel, e é graça, é misericórdia, é o evangelho da graça de Deus. Nós seguimos a Cristo e nós obedecemos a Cristo por amor. É o que o salmista diz, nós servimos ao Senhor e servimos ao Senhor com alegria. Tem que ter alegria no nosso servir. Nós não podemos estar na igreja com medo de ir para o inferno. Nós nos aproximamos de Cristo porque nós entendemos que Cristo é a melhor coisa que pode acontecer na nossa vida. Eu não estou ao lado de Cristo porque eu tenho medo de ir para o inferno. Eu estou ao lado de Cristo porque eu sei que o céu é melhor. É essa a mensagem de Cristo Jesus. É essa a mensagem que Ele leva a corações que estão cansados, a corações que estão sobrecarregados. E Jesus olha para esses homens e diz, olha, vocês que estão cansados, vocês que estão sobrecarregados, vinde a mim e eu vos aliviarei e acharei descanso para as vossas almas. Interessante que nessa mensagem que Jesus prega, ou nesse apelo que Jesus faz, Jesus chama aquelas pessoas primeiramente a confiarem nele, ó, venham a mim. Vocês precisam crer em mim. Vocês precisam crer que eu posso dar a vocês tudo o que vocês precisam. E na verdade a mensagem aqui é essa, olha, eu sou a única pessoa que posso aliviar o fardo de vocês. Olha, eu sou a única pessoa que tenho resposta ao sofrimento de vocês. Olha, eu sou a única pessoa que posso dar descanso a vocês que tanto precisam. É essa a mensagem de Jesus. O clamor de Jesus, o convite de Jesus é esse, olha, eu vos aliviarei. Eu darei a paz de consciência que vocês não têm. Parem de se cansar em busca da salvação nas obras da lei. A salvação ela é dada por graça. Sou eu que posso salvar, sou eu que estou me revelando a vocês. E eu vou dar a vocês o verdadeiro descanso. Interessante que em nossos dias há pessoas cansadas e sobrecarregadas em busca de sua salvação em obras. Essa semana eu recebi o telefone de uma
instituição pedindo um valor para ajudar pessoas. E eu falei assim, não, eu não vou ajudar porque eu já ajudo outras coisas. E a pessoa falou assim, olha, mas quanto mais você ajudar, mais o seu lugar no céu estará garantido. O meu lugar no céu não está garantido porque eu dou dinheiro para praticar boas obras. O meu lugar no céu não está garantido nem pelas boas obras que eu realizo. O meu lugar no céu está garantido pela pessoa de Cristo Jesus, que realizou toda boa obra por mim. Agora, o fato de eu ter essa consciência me faz praticar boas obras. O fato de saber o preço que Cristo pagou por mim, dando a vida dele, me faz dar a minha vida em favor de Cristo Jesus. Mas o problema é que hoje há muitas regras humanas impostas sobre nós. Sobre pessoas que estão aí fora e realmente eu não sei se essas pessoas ou se nós vamos conseguir cumprir essas regras. São regras que hoje mais nos afastam de Deus e tiram a paz do nosso coração do que nos aproximam do Senhor. Interessante é que a mensagem de Jesus é, olha, vocês não precisam ficar cansados. A mensagem de Jesus é, olha, vocês não precisam ficar sobrecarregados, venham a mim e eu vos aliviarei, eu lhes darei descanso. Eu acho tão perfeito esse convite de Deus. É tão esperançoso nos dias que nós estamos vivendo. Os irmãos já repararam a mensagem que Deus nos deu para nós transmitirmos a esse mundo? Para pessoas que estão opressas pelo diabo, para pessoas que estão opressas pelos sistemas religiosos, para pessoas que estão curvadas diante do pecado. Olha, eu não sei qual é o seu problema, eu não sei qual é a sua dificuldade, mas você precisa ir até Jesus. Está cansado, está sobrecarregado, vem até Cristo e Ele vai te aliviar. Mas mais do que isso, o convite de Jesus não é simplesmente para pessoas que estão cansadas e sobrecarregadas pelos religiosos da época, por pessoas que tiram o evangelho da graça e colocam o evangelho das obras nas costas dessas pessoas. Mas a mensagem de Jesus também é para pessoas sobrecarregadas de pecados. Interessante que no ministério da pregação e ensino de Jesus, ele se depara com todos os tipos de pecadores. Não tem um pecador que Jesus não se deparou com ele. Todos os tipos de pecadores que existem ou que nós possamos imaginar, Jesus se deparou com esses pecadores. E são pecadores que ouviram as palavras desse texto que nós estamos aqui lendo. Olha, vocês que estão cansados, vocês que estão sobrecarregados de pecados. Talvez a mensagem de Jesus naquele momento, olha, vocês publicanos, vocês prostitutas, vocês assassinos, vocês que estão endemoniados, vocês que estão presos aos vícios, vocês que têm praticado coisas horrendas. Todos vocês que estão cansados pelo peso do pecado, vinde a mim e eu vos aliviarei. Interessante que a mensagem de Jesus é chamar essas pessoas ao arrependimento e à fé. Ou talvez de forma diferente, né? É a fé e ao arrependimento. Porque pela fé as pessoas vinham a Jesus e Jesus olhava para aquelas pessoas e falava, olha, a tua fé te salvou, vai e não peque mais, se arrependa, né? Do que você fez. E nós estamos vivendo também em dias assim. Você sabe o que enche o meu coração de alegria quando eu me deparo num texto como esse? E quando eu olho para a minha vida e eu olho para a vida dos irmãos? É que a vinda de Cristo aqui nessa terra, nada mais foi do que para salvar pecadores. Qual foi o ministério de Jesus aqui na terra? Por que Jesus veio a esse mundo? Saiu do seu alto trono de graça e de glória e desceu até aqui? Foi porque ele queria ser meu amigo? Foi porque ele queria ser amigo dos irmãos? Não.
Ele veio aqui porque ele veio para salvar pecadores. E ele chama esses pecadores a serem libertos. Olha, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Interessante que Cristo, ele oferece o alívio. Interessante que Cristo, ele oferece a paz a pessoas que estão com o coração presos ainda ao pecado, sobrecarregados pelo pecado. E esses corações cheios de pecado e essas vidas afastadas de Deus, homens e mulheres que talvez andam na sarjeta, Deus olha para essas pessoas e diz: olha, vinde a mim e eu vos aliviarei. Esse chamado, ele é tão gracioso. Esse chamado, ele é tão sobrenatural. Esse chamado, ele é tão surpreendente. Mas o que mais impacta sobre esse chamado é que esse chamado é para mim e esse chamado é para você. Como nós estamos precisando do perdão de Cristo. Sabe por quê? Porque nós pecamos todos os dias. Nós pecamos todos os dias. E a cada dia que esse pecado ele vem, ele tenta me prender, a cada dia que esse pecado vem, o diabo ele tem o poder de pegar os nossos pecados e lançar sobre a nossa face, tentando nos envergonhar. A gente consegue olhar para a cruz de Cristo e para a mensagem de salvação que há na cruz de Cristo, e Cristo olhar para nós, para cada um de nós de uma forma muito especial, e diz: olha, Heber, você que está cansado e sobrecarregado do pecado, vem a mim e eu vou te aliviar. Essa é a mensagem de Cristo. Às vezes nós damos lugar ao nosso pecado e nós não confessamos os nossos pecados a Deus. E sabe qual é o problema disso? Porque quando os nossos pecados eles não são confessados, nós tendemos a abandonar o Senhor, porque os nossos pecados eles ferem a nossa consciência. O nosso pecado ele mancha o nosso coração. O nosso pecado ele nos deixa perturbado de forma física e de forma espiritual. E nós não conseguimos chegar à presença de Deus. Interessante que Davi ele sentiu isso na sua vida, enquanto ele calou os seus pecados. Interessante que por causa do pecado, Davi, em um dos momentos, ele diz: Senhor, se possível, devolva-me a alegria da salvação. Quantos de nós, por causa dos nossos pecados, nós já perdemos a alegria da salvação? Interessante, mas no capítulo 51 do Salmo, que Davi ele confessa os seus pecados, e ali há uma oração belíssima de perdão de pecados, e o ápice daquela oração é quando ele olha para Deus e diz: Senhor, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim o espírito inabalável. Interessante que nós temos um outro Davi, nós temos um Davi opresso pela lei, mas nós temos um Davi que foi liberto pela graça de Deus. E quando Davi ele encontra a graça de Deus, ele encontra descanso para a sua alma, ele consegue se alegrar com o perdão de Deus. A minha alma se alegra em Deus, meu Salvador. É tão interessante essa visão de perdão de pecados, da graça de Deus. Porque Cristo, ele nos chama a abandonar o peso do pecado que nos deixa sobrecarregados e buscar um perdão que nós só podemos encontrar nele. E é nele que nós encontramos o perdão para os nossos pecados, o alívio para as nossas sobrecargas. E mais do que isso, né? Até porque ele é o Filho de Deus. E é ele quem tem poder para perdoar pecados. Interessante que quando a Bíblia diz: olha, confessai os pecados uns aos outros,
A Bíblia vai dizer que a gente confessa o pecado um ao outro para nós sermos curados. A Bíblia não diz que nós confessamos pecados uns aos outros para sermos perdoados. Porque quem perdoa pecado é Deus. Pastor nenhum tem poder de perdoar pecado. Homem nenhum tem poder de perdoar pecado. Interessante que esses mesmos escribas e fariseus, quando chegam diante de Jesus e vão perguntar, quem é esse que cura, né, no sábado? Jesus olha e fala assim, o que é mais fácil de dizer? Está curado ou os teus pecados lhe foram perdoados? Vais e não peques mais. Esse é o chamado de Jesus, ele sabe o que nós necessitamos do perdão. Interessante que ele dá o perdão àquela mulher adúltera que foi acusada pelos doutores da lei. Interessante que muitas vezes nós nos colocamos nos lugares dos doutores da lei para condenar as pessoas. Enquanto Jesus, que tem o poder de condenar, ele diz, olha, eu não te condeno, vais e não peques mais. É essa a mensagem do Evangelho, da graça de Deus. E hoje, quando nós estamos ao redor da mesa do Senhor, Jesus está dizendo à sua igreja, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados de pecados, e eu vos aliviarei. E talvez se a gente fosse parafrasear esse texto, ele dizer, com o perdão que eu posso te dar. Ninguém aqui tem o poder de perdoar pecados. Mas nessa ceia, isso é o que enche o nosso coração de alegria. Ele consegue nos fazer relembrar que todos os nossos pecados, eles são perdoados por causa do sacrifício dele na cruz. Que todos os nossos pecados foram perdoados pelo sangue dele que verteu ali em nosso lugar. Agora, grava isso aí no seu coração, porque talvez você chegou aqui nessa noite e de alguma forma você pode ter entendido o convite da ceia do Senhor de forma errada, né? Porque a ceia do Senhor não é para pessoas perfeitas. A ceia do Senhor são para pecadores arrependidos. E é pesada essa expressão aqui que eu vou usar, mas eu queria que você gravasse isso no seu coração. Que a ceia do Senhor é para pecadores perdidos que se detestam a si mesmo por causa dos seus pecados e buscam a vida e o perdão que somente o Senhor Jesus Cristo pode dar. É eu olhar para o meu pecado e falar, olha, eu detesto pecar. Mas eu sei que eu sou pecador. E eu preciso me aproximar naquele que é capaz de perdoar todo tipo de pecado. Para que com graça e misericórdia, e com esse arrependimento, e com a força do Espírito Santo de Deus em mim, eu consiga deixar esse pecado que tanto me prende. Quando nós estamos diante da mesa do Senhor, nós temos a consciência que nós somos pessoas imperfeitas, que precisamos de alguém que dê a vida em nosso lugar, alguém que morra em nosso lugar, alguém que verta um sangue puro em nosso lugar, porque eu não sou capaz de fazer isso. Alguém que tenha um coração puro, igual ao de Cristo. Porque se olhar para o meu coração, vai encontrar ira, inveja, amargura, imoralidade, preguiça. O nosso coração, ele é cheio dessas coisas. O nosso coração, ele é cheio de coisas que não prestam. Mas mesmo sabendo que eu tenho um coração assim, hoje pela manhã nós trabalhamos a ideia de santidade e de estarmos conectados em Deus, de estarmos ligados em Deus. O fato de eu estar conectado em Deus, o fato de eu estar ligado no Senhor, me faz eu descansar no perdão que Cristo tem por mim. E Ele me dá alívio para os meus pecados. Mas aquelas pessoas que estavam diante de Jesus eram pessoas também que estavam cansadas dos problemas e aflições dessa vida.
talvez muitos de nós chegamos aqui na igreja e quando saímos da nossa casa, a nossa oração foi: Senhor, que eu possa chegar lá na igreja hoje e o Senhor falar alguma coisa ao meu coração. Porque eu sei que essa semana vai ser difícil. Eu tenho enfrentado problemas, o negócio no casamento não está bom, com os filhos não está bom, o negócio lá no meu trabalho não está bom. Eu estou tendo algumas dificuldades. Porque essas dificuldades, essas aflições, são coisas comuns à nossa vida aqui na terra. Eu fico pensando que no tempo de Jesus, não diferente do dia de hoje, havia muitas pessoas afligidas com os problemas da vida. Naquela época, se a gente lê a Bíblia, como tinha nos dias de hoje, naquela época tinha pobre, naquela época tinha órfão, naquela época tinha viúva, naquela época tinha tantos outros tipos de necessitados, como nós temos nos dias de hoje. E Jesus, ele leva essa mensagem ao coração daquelas pessoas. E a mensagem de Jesus era: olha, vocês não aflijam o coração de vocês. Porque nessa vida aqui vocês vão ter lutas, vocês vão ter dificuldades. Mas vocês podem confiar em mim, porque eu venci o mundo. Na verdade, a vida de vocês aqui na terra não vai ser uma vida de paz, não vai ser uma vida de conforto. Talvez a vida de vocês aqui na terra não vai ser um verdadeiro paraíso. Por causa do pecado, que tenazmente os assedia. A vida de vocês vai ser cheia de sofrimento, uma vida cheia de cansaço. É como Moisés disse, lá no Salmo 90. Talvez os nossos melhores dias, quando a gente chegar na idade mais avançada, serão dias de cansaço e de enfado. Por causa do pecado, Deus olha para Adão e diz: olha, agora você vai precisar trabalhar para obter o pão. E você vai ficar esgotado por causa de tanto trabalho. Mas não é só isso. Há algumas outras coisas que nos sobrecarregam. Existem problemas com doença. O fato de nós termos um bom plano de saúde não tira de nós as doenças. O fato de nós termos uma boa conta bancária não tira de nós a doença que bate na nossa porta, atingindo rico e pobre. E Jesus olha para aquelas pessoas como olhou para aquela mulher hemorrágica, há 12 anos sofria de uma hemorragia, e já havia perdido tudo o que ela tinha. Pessoas que tinham problema com pobreza, solidão. Interessante que hoje existem pessoas que pagam outras pessoas para serem seus amigos. Olha onde nós chegamos. Mais do que isso, pessoas que mudam a sua forma de viver para conseguirem ter amigos. Mas por que você fez isso? Você acreditava nisso? Não. Mas eu fiz isso para eu conseguir ter amigos. Tem uma agência hoje funcionando, que você paga por hora para uma pessoa vir conversar com você, e tomar um café com você, te acompanhar para ir no banco, ler um livro e compartilhar com você aquele livro, e você paga para a pessoa poder conversar com você e ser a sua melhor amiga. Hoje nós estamos vivendo dias assim. E Jesus pega para essas pessoas que estão sobrecarregadas, pessoas que não conseguem suportar a solidão, pessoas que não conseguem suportar o sofrimento, pessoas que estão com as suas almas aflitas e cansadas, como aquele endemoniado lá de Gadara, que vivia num túmulo de um cemitério, possuído de legiões demoníacas, um homem que era considerado como doido diante da sociedade. Jesus, ele vai para o outro lado da cidade, ele não tinha que ir lá, mas ele vai lá e ele chega para aquele homem e diz: olha, você que está cansado, você que está sobrecarregado, eu vim aqui para te dar o descanso, te dar alívio. É essa a mensagem de Jesus. Interessante que nos encontros que Jesus teve, ele conseguiu encher o coração das pessoas de esperança.
Muitas pessoas hoje buscam a paz nas suas almas aflitas, nos psicólogos, nos remédios, nos tranquilizantes. E a gente atende essas pessoas no gabinete, a gente vê que eles não têm um verdadeiro alívio. Nunca tantas pessoas se suicidaram no Brasil como nós estamos vendo durante esses dias. Pessoas que se suicidam fugindo dos seus problemas, acabam com a sua própria vida na ideia de querer viver. Porque para mim uma pessoa que procurou o suicídio é que ela não quer deixar de viver, mas na verdade ela não consegue mais viver a vida que ela está vivendo e ela quer se libertar. Agora à tarde, um jovem no meu Facebook cortou os pulsos e colocou a foto do sangue. No Facebook colocou, estou com vontade de me matar. E um monte de gente lá, não faz isso, você é um cara legal, a gente gosta de você. Pessoas que estão vivendo o cansaço, as aflições do tempo presente. Mas Jesus olha para essas pessoas e diz, olhem para mim, porque em mim há consolo. Olhem em mim, porque em mim há paz. Olhem para mim, porque eu vou levar alívio para você que está cansado e sobrecarregado. Interessante que quem faz essa mensagem, ou quem faz essa promessa, não é o pastor dos irmãos. Interessante que quem faz essa promessa graciosa é o Filho de Deus. Eu vos aliviarei. Interessante aqui que nós não estamos falando aqui do apóstolo Paulo, a gente não está falando aqui de Marcos, dos apóstolos, não. A gente está vendo Jesus Cristo se levantar, olhar para essas pessoas e falar, olha, eu não sei qual é a aflição de vocês, eu não sei o que tem cansado o coração de vocês, eu não sei o que tem sobrecarregado o coração de vocês, mas eu quero dizer que eu posso aliviar toda a dor do seu coração. Eu sou aquela pessoa que vim para trazer refrigério à sua alma, eu sou o bom pastor, eu sou aquele que dou a vida pelas minhas ovelhas, eu sou aquele que pode dar a água que vai saciar a sua sede, eu sou aquele que é a porta que vai te mostrar o caminho, eu sou aquele que te toma pela mão quando você está no buraco e te leva aos lugares altos. É esse Deus que está falando a nós, o bom pastor, e todos aqueles que vêm a Cristo, todos aqueles que chegam com fé diante do Senhor, todos aqueles que como o cego Bartimeu chega diante de Deus e diz, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Deus consegue olhar para essas pessoas, pessoas com os corações contritos, pessoas com os corações quebrantados, e encher o coração dessas pessoas de graça e misericórdia. Essa é a promessa do Senhor. E é por meio do seu Espírito e pela sua palavra que Ele nos consola e nos dá paz em meio às nossas aflições. Em João capítulo 14, no versículo 27, Jesus ele está indo embora. E a palavra dele aos seus discípulos é: deixo-vos a paz. A minha paz vos dou, não vos a dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. É o Senhor que conserva em perfeita paz os que confiam nele. É o Senhor que dá paz aos que nele têm depositado a sua esperança. Além disso, o Senhor nos consola com a promessa do descanso eterno que Ele tem para todos os que vêm a Ele. Meus irmãos, há um descanso eterno para o povo de Deus. Jesus morreu, Ele ressuscitou, subiu aos céus, e o que Ele está fazendo lá? Ele foi nos preparar lugar.
quando nós estamos diante da mesa do Senhor, do memorial da ceia do Senhor, eu consigo olhar para trás e ver o perdão dos meus pecados. Mas eu consigo olhar para frente, encher o meu coração de esperança, porque eu sei que a minha vida não vai findar aqui nessa terra. O Senhor foi nos preparar lugar. E Ele está voltando. Para alguns, Ele já voltou. Para outros, Ele ainda vai voltar. E Ele continua dando alívio. Confiar nessa promessa de Deus traz consolo para nós em meio às aflições. Porque as aflições do tempo presente não podem ser comparadas com a glória que há de ser revelada em Cristo Jesus. É o que o apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 8, versículo 18. Nessa ceia, nós que vamos participar da ceia do Senhor, Cristo Ele refrigera a nossa alma. Cristo Ele garante o perdão dos nossos pecados, mas Ele também assegura que a todos os fiéis, que esses cearão com eles e todos os outros santos, num grande banquete do Cordeiro, na glória, do novo céu e da nova terra. E nós nos alegraremos eternamente com Ele. Eu não sei qual é a sua aflição, mas o convite de Jesus é: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu não sei quantas pessoas aqui nessa noite estão com os corações cansados. Eu não sei quantas pessoas aqui nessa noite estão com os corações sobrecarregados. Mas eu sei quem é que pode dar o alívio ao seu coração.